Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Médiuns e vou fazer o nosso preparo com base na obra Tempo para o Entendimento de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão durante os trabalhos do MAP, ela que já desencarnou. E a mensagem de hoje tem muito a ver com o nosso assunto, que o assunto de hoje é obsessão, e a mensagem é sintonia. Hoje quero lhes falar sobre sintonia. Sintonia com as forças do universo, com suas intuições. O sentimento de atração ou repulsão que vem, sem que saibamos o porquê, tem uma razão de ser. Muitas vidas são unidas para que resgatem diferenças de vidas anteriores. É necessário saber se adaptar a situações que parecem intoleráveis. Estar atento, tentar compreender os problemas alheios, sintonizar as correntes positivas, transformar o errado em certo. O que é o errado e o que é certo? O certo é o fluir sem sofrimento. O certo é intuído por cada um. Moral e ética. Moral, ditada por leis e costumes de um povo, varia de lugar para lugar. Ética é sentida interiormente. Devemos estar em sintonia com o próximo e procurar sempre evitar discórdias, procurar não ferir, procurar entender as dificuldades que pessoas menos esclarecidas estejam atravessando. Estejam em sintonia com a música, com a musicalidade da natureza, com as palavras ditas e repetidas. Reflitam sobre o poder da palavra, a doçura que vem das palavras de amor, a força que vem das palavras de esperança, a força das palavras de incentivo, a comunicação entre as pessoas, fortalecendo a fé, a união, o engrandecimento. Quem planta, colhe. Estejam atentos para construírem suas vidas. Não se deixem levar pelos maus exemplos. Superar os apelos que a todo momento são proclamados para que busquem nas coisas materiais a satisfação para a sua felicidade. Se pensarem, se observarem, olhando à sua volta, verão que a felicidade está na simplicidade. A beleza está na natureza, nos animais, nas plantas, no ar, nas estrelas, no sol. Tudo isso lhes é oferecido de graça, diariamente. Não se atenham somente à conquista dos bens materiais. Quanta satisfação encontramos quando podemos beneficiar o próximo, quando uma palavra nossa levanta o ânimo e desperta alguém que esteja ao nosso lado. É necessário buscar o conforto material, é necessário trabalhar e construir para nossos filhos, mas é preciso que saibamos construir nossas vidas e deixarmos o legado de nossas atitudes para os que nos seguirem. Homens dignos, homens lutadores, mulheres corajosas passaram pela terra e deixaram suas vidas como exemplos. Sua vida é um exemplo também. Façam de suas vidas suas mensagens. Plantando sabedoria, colherão engrandecimento. Plantando fé, ajudarão a todos. A energia, a certeza de uma vida melhor se fará sentir. Plantando delicadeza, receberão atenção. Plantando a caridade, recolherão as benesses divinas e o reconforto para tantos que tanto necessitam. A higienização moral, a higienização de seus corpos, só poderá trazer pureza e conforto, afastando maus fluidos e doenças. Conselhos só servem se forem ouvidos e seguidos. Não devem seguir aquilo que seus espíritos não aceitarem. Ouçam suas vozes interiores e sigam-nas. Não se abatam diante das dificuldades. A prece é o meio de sintonia com os espíritos superiores, com a energia cósmica. Rezem, peçam a proteção divina para se resguardarem das forças negativas, do desamor e do desânimo. Respirem fundo. Busquem dentro de si a energia positiva que guardam dentro de si sempre que sentirem que estão fraquejando. A falange de São Francisco de Assis os estará protegendo hoje e sempre.
Nunca ela trabalhou tanto. É o necessário para o terceiro milênio. Vocês são elementos que estarão divulgando as mensagens de amor e tolerância, as mensagens de fé que se renovam a todo tempo. Cada um deve cumprir a missão que lhe foi confiada. Ajudem, orem, amem, distribuam o amor, ensinem a amar. Fiquem na paz de Jesus, de Maria, de José, de São Francisco de Assis e seus seguidores. Que mensagem bonita, né? Vale para uma palestra até. Mas vamos agora, então, unir os nossos pensamentos numa prece, relaxando a mente, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, agradecendo por mais esse momento juntos, pedindo inspiração para um bom entendimento, que ilumine nossas vidas e que nos ajudem nessa sintonia com a espiritualidade maior, com as forças do amor, com as forças mais sublimes da natureza. Que Jesus continue conosco e que possamos retribuir com o nosso esforço pessoal para nos transformarmos em seres melhores e que já estão com o propósito de estender a mão para aqueles que ainda não têm a compreensão sobre a vida, que estejam em situação difícil e mesmo que estejamos em dor, vamos abraçar os nossos irmãos que precisam de nós. Que Jesus dê muita força para todos, nos acompanhe nessa caminhada, graças a Deus. Então, pessoal, é um prazer estar aqui junto novamente para dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Eu queria mais uma vez pedir para vocês que, se tiverem alguma dúvida, enviarem pelo e-mail contato@map.org.br, assunto mediunidade, ou Livro dos Médiuns, ou, se quiserem, nos próprios comentários aí embaixo. Eu peço também, se for possível, para quem puder, dizer de onde é. Se for de algum polo do MAP, escreve aí dizendo de que polo é, se for uma pessoa de fora do Rio, enfim. Conversem um pouquinho conosco, né, e mandem as suas impressões, tá bom? Toda a informação, esse feedback é muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de um assunto fundamental. Eu talvez gaste 2 ou 3 estudos nele, pela própria natureza do assunto: obsessão. Todo mundo sabe o que é isso, mas vamos estudar com maior profundidade. Todos nós somos uma usina emissora e receptora de pensamentos. E todos nós temos capacidades diferenciadas. Alguns têm tipo uma anteninha no cérebro, capaz de captar ondas, já que no universo tudo é vibração, tudo é energia, tudo é ondas. Então, alguns têm essa capacidade de captar algumas ondas que outros não conseguem captar. Sabe aquele apito de cachorro que você sopra e só o cachorro escuta? Alguns médiuns mais ostensivos são assim. Certas ondas, certas frequências, só eles percebem. Então, eles são mais suscetíveis a sofrer a influência desse meio que nós chamamos o mundo espiritual. Agora, a influência todo mundo sofre, porque todos são espíritos e todos são médiuns nesse sentido, de sofrer a influência e de ter a intuição. Então, nós vivemos num universo onde as ondas se entrecruzam. Então, nesse momento, estejam onde vocês estiverem, o cérebro de vocês e a mente, o lado extrafísico, está captando vibrações. Algumas estão sendo processadas e outras estão passando direto. Mas todos sofrem influência e cada um de vocês emite também pensamentos. Quando nós falamos de obsessão, que é uma ação de um espírito perante outro, uma ação mental, mediunidade é sempre mente a mente, obsessão sempre é mente a mente. Essa obsessão, a gente sempre pensa do desencarnado para o encarnado, mas ela pode acontecer de encarnado para desencarnado e pode acontecer entre encarnados. Às vezes,
num meio qualquer, numa família, você pode ter pessoas dentro da mesma residência em que um está obsidiando o outro. São espíritos, emitem pensamento, recebem pensamento, e se esses pensamentos não são muito bons, são de conflito, a pessoa pode sentir. E quanto mais sensível for a pessoa que recebe aquela agressão mental, vamos dizer assim, mais ela vai sofrer com isso. Deixa eu ler alguns itens aqui desse capítulo, então, 23, que começa no 237. E, como sempre, eu vou passar hoje, está previsto 2 videozinhos para vocês, muito interessantes, falando de obsessão. Então, no 237, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos. E aí ele vai falar da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Assunto que nós vamos ver ainda em continuidade no próximo estudo. Sempre obsessão é uma questão de sintonia. Se você tem 2 pessoas bem sintonizadas que se amam, nunca a influência vai ser ruim. Uma pessoa que ama a outra nunca vai mandar ondas mentais, dados mentais para essa outra pessoa. Agora, se essa outra pessoa está mal, tudo que ela recebe, ela vai interpretar da maneira dela. Principalmente se for um médium ostensivo, tá? Normalmente, as energias de pensamento, de amor e de prece têm um efeito salutar. Mas a pessoa que está mal, numa condição de pensamentos inferiores, a pessoa que vive em conflito, a pessoa insegura, a pessoa que vive num estado de briga consigo mesmo, de não aceitação da família, de infelicidade no lar, uma pessoa que está mal, ela está muito suscetível à ação dos espíritos que sintonizam com ela. Essa sintonia pode ser simplesmente por afinidade e pode acontecer também de um inimigo do passado. Porque o que acontece? Nós já tivemos várias vidas na Terra. Nós não viemos de mundos superiores, não somos missionários. Qual é o passado da Terra? Muita dor, conquista, crimes, não é isso? É uma história muito triste. Felizmente, nessa encarnação, nós estamos mudando de rumo. Nós já estamos com uma outra atitude mental. Mas ainda somos reféns daquilo que fizemos no passado. Então, é muito comum que nós tenhamos no lado espiritual espíritos que nos identifiquem como sendo aquele que no passado fez algum mal. Como eles não perdoam, ele persegue a sua vítima. E isso não deixa de ser uma prova no planeta de provas e expiações. O Chico Xavier dizia que os obsessores dele eram os grandes professores. E a gente vai ouvir o Chico Xavier falar de obsessor, o Divaldo Franco falar de obsessor. Então, que ninguém fique constrangido em admitir que possa ter espíritos obsessores em torno de si. Qual é o antídoto contra a obsessão? Elevação de pensamento. Então, a pessoa que mantém um pensamento elevado, daí a importância dos estudos, daí a importância da prece, a importância do evangelho no lar, mas, sobretudo, a disposição do ser de ter uma conduta boa. Quando você une essas coisas, existe uma grande proteção. E vamos considerar o seguinte: nós sofremos a influência dos espíritos, sim, mas não só dos espíritos maus. Nós temos o nosso anjo da guarda, espírito protetor, mentor. Nós temos os nossos espíritos familiares,
que nos amam, que muitos deles nos acompanham no lado espiritual. Nós tivemos uma programação reencarnatória, não tivemos? Já sabemos disso. Pois bem, esses espíritos que acompanham a nossa programação estão sempre ao nosso lado. Aqueles que participaram da nossa programação, muitos deles assumiram o compromisso de estar junto de nós. Quando é que eles vão pressentir a nossa necessidade de ajuda? É justamente na prece, quando o telefone toca daqui para lá, para pedir ajuda. E a ajuda vem, sempre de lá para cá. Obsessão é um assunto muito amplo. E aí eu tenho que pedir ajuda para alguns, até para vocês também, ouvirem de outras pessoas. E eu estou aproveitando os vídeos que eu estou passando para divulgar pessoas bem conhecidas no meio espírita. Então, esse primeiro vídeo, que para mim é o 23.1, Obsessão, é um vídeo de 4 minutos e meio e é da Sueli Caldas Schubert, que vocês já devem conhecer. Tem vários livros publicados, é médium e trabalha no campo da instrução também dos espíritas. Então assistam esse vídeo da Sueli Caldas Schubert e a gente volta já já. Até já. Dentre as definições de obsessão, temos a de que seja uma ideia fixa que um espírito imprime, que um espírito dirige a mente de uma pessoa e inclusive de uma forma sistemática. Mas qual seria de verdade uma obsessão, uma definição mais clara para o fenômeno da obsessão? Olha, é preciso lembrar inicialmente que nós somos espíritos imortais. Para compreender melhor essa questão da obsessão, essa ideia ela é fundamental. Essa certeza de que a vida continua, que a pessoa, ao deixar o corpo físico do outro lado, ela continua com todas as suas idiosincrasias, imperfeições, se gostava ou não de alguém, se odiava, ela não muda isso só porque passou para o lado de lá, só porque deixou o corpo físico. Portanto, aquele espírito, claro, desencarnado, que cultivava um ódio, um ressentimento, uma ideia de vingança, de alguma coisa que sofreu enquanto estava no plano físico, do outro lado da vida ele continua com o mesmo propósito. Ele não vai mudar só porque chegou no plano espiritual. E o que vai acontecer? Ele pode começar a procurar aquela pessoa que o infelicitou, que o prejudicou e que inclusive causou às vezes até a própria morte da criatura. E ele vai buscar se vingar dessa pessoa da forma que ele vai aos poucos engendrando. Mas para isso, para que isso ocorra, há necessidade de que ele comece a emitir pensamentos para a pessoa que está sendo visada. Isto é possível acontecer porque nossa mente, ela é, vamos dar um exemplo, como uma estação de rádio. Ela tanto transmite quanto ela recebe pensamentos. Nós emitimos pensamentos e recebemos e captamos pensamentos das outras pessoas. É todo um processo telepático. É uma telepatia pura essa questão do espírito começar a emitir pensamentos com propósitos negativos para que a pessoa que ele está visando venha a se sentir tolhida na sua vontade. Porque o que caracteriza também o processo obsessivo é a repetição da ideia. O espírito ele vai repetir inúmeras e inúmeras vezes a ideia que ele engendrou, para que a pessoa ou seja levada ao suicídio, ou a pessoa vá à falência, ou a pessoa tenha uma ruína qualquer, um desastre qualquer na sua vida, ou que a pessoa se sinta culpada de alguma coisa, ou lembrando o próprio ato que cometeu. Enfim, são ideias tão negativas que vão tomando conta da cabeça da criatura, da mente da criatura. Ela não sabe de onde vêm esses pensamentos, mas os pensamentos brotam, porque, na verdade, nós temos que entender que isso é um processo de sintonia. Nós sintonizamos porque nossos pensamentos, quando emitimos os pensamentos, eles têm uma frequência vibratória. E aquele que está na mesma frequência vibratória
capta o pensamento uns dos outros, vão captando pensamentos uns dos outros, porque é como estação de rádio, eu disse, então está na frequência, naquela onda em que a mente da pessoa está emitindo. Portanto, é uma questão de sintonia, mas é também uma questão de afinidade. Se nós nos afinizamos com o bem, nós vamos ter uma condição assim bastante natural de defesas contra o mal. Porém, se a pessoa tem pendores, tendências para questões negativas, para vícios, para comportamentos que sejam assim maldosos mesmo em relação a outras criaturas, é claro que ela sintoniza com o mal. E, a partir daí, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que somos o que pensamos, mas somos... dizer, diz-me o que pensas que eu direi quem és, exatamente. ou com quem andas. Somos o que pensamos, mas somos também a soma de muitos que pensam como pensamos. Então, essa é a Sueli falando um pouquinho de obsessão, e reparem bem, ela falou uma coisa muito importante, que às vezes uma ideia vai sendo repetida na mente de alguém. Isso acontece muito quando você começa a baixar seu padrão de pensamento e pessoas, por exemplo, que procuram as drogas, um vício. Ela vai se cercar de que tipo de espírito? De espírito que desencarnou sendo usuário de drogas. Esses espíritos estão no umbral. Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele, onde começa o umbral? Ele respondeu, na ponta do seu nariz. Nós estamos bem próximo da primeira esfera espiritual, aquela mais densa. Na verdade, nós estamos mergulhados, né? Então, muitos espíritos sofredores estão aqui perto de nós. Então, quando eles percebem alguém que tem uma atitude mental, um desejo parecido com ele, com deles, eles entram em sintonia, eles começam a induzir essa pessoa para aquele vício do qual eles vão se aproveitar. Porque, embora eles não tenham mais os sentidos físicos, as energias mais sutis emanadas das drogas, quem fuma, por exemplo, a maconha, aquela fumaça, ela se apresenta em vários níveis de energia, de vibração, e um determinado nível é captado por aquele espírito. Então ele vai induzir a pessoa a fumar para ele ser um parceiro, vai estar dividindo com aquela pessoa. Isso vale para cocaína, para qualquer outro vício. E começa a haver uma sintonia, uma simbiose desse espírito obsessor com aquele que está, então, envolvido no vício. E ele vai repetir aquela ideia, procure. E a pessoa, se não quiser melhorar, não procurar ajuda, ela começa numa descendente e é difícil, viu? Depois do tratamento, para voltar para uma vida normal é difícil, mas consegue. Mas quantos não conseguem? Desencarnam e que destino triste, além do sofrimento. Muito provavelmente, muitos dos usuários de droga vão se tornar obsessores de outras pessoas. Porque quem são esses obsessores? Seres que, quando estavam encarnados, agiam assim. Então, nada impede de alguém, ao desencarnar, virar obsessor de outro. Só estou dando o exemplo das drogas. Mas pessoas que enganam as outras, roubam a fortuna, o dinheiro de outras, não precisa ser fortuna, qualquer tipo de roubo em que o espírito se revolta. Muitas vezes a obsessão é a revolta daquele espírito que foi prejudicado, que foi enganado. E ele então não perdoa e vem se vingar da sua vítima, porque ele próprio, se tivesse num padrão elevado, perdoaria. Esse é o efeito do perdão, ele se liberta, ele foi prejudicado, mas ele não quer se vingar, ele compreende a pequenez espiritual daquele que fez o mal. Por isso que o perdão liberta aquele que perdoa, e aquele que fez o mal, fica com o mal. O mal é só dele, e aquele está liberto. Agora, se o outro que foi prejudicado está num padrão similar, ele vai ficar em cima dessa sua vítima, e isso pode ter diferentes consequências. A obsessão está presente também nos casos das pessoas que, por um motivo qualquer, pensam em suicídio e vem aquela ideia repetida.
suicida, se joga, se mata. É horrível. E alguém pode dizer assim, então a pessoa não tem culpa, é o obsessor. Não. A origem do mal está na pessoa que criou a sintonia. O pensamento, o desejo está naquela pessoa. O obsessor vai induzir. Cabe a cada um seguir aquilo ou não. Então, se a pessoa não resiste àquela sugestão, àquela ideia, é decisão dela, é livre-arbítrio dela. Ela que começou nas drogas, ela que começou no vício, ela que teve um ato ilícito, ela que está num padrão mental negativo, inferior, ela que permitiu a sintonia. Então, ela é responsável. A obsessão pode se dar de encarnado para desencarnado, quando o nosso pensamento fica muito em cima do outro. Pode ser um pensamento de ódio, né? Quando a pessoa joga praga para aquele espírito que desencarnou, deseja o mal e cria um elo mental. Enfim, o processo obsessivo é essa ligação mental entre espíritos que estão sintonizados por um padrão, por uma vibração similar. Existe a obsessão simples, eu vou ler muito rapidinho porque a gente vai desenvolver esse assunto. A obsessão simples é aquela mais comum. São esses casos em que cai o padrão de pensamento, é o caso do espírito que quer se vingar, é o caso da pessoa que é desonesta, está vivendo num meio em que ela pensa em prejudicar as outras, ela sintoniza, é aquela pessoa que vive de golpes, é a pessoa que quer o mal do outro, ela está num padrão baixo, então ela está sempre sendo influenciada por espíritos que induzem a pessoa ao mal, naquela ideia repetida de fazer o mal. A fascinação, que é outro tipo de obsessão, e eu repito, nós vamos ver esses 3 níveis de obsessão de forma mais detalhada no próximo estudo, é aquele espírito que se faz presente e faz com que o médium, ou a pessoa que sofre a fascinação, acredite piamente naquele espírito. Isso é muito perigoso, principalmente nas casas espíritas. Daí a necessidade de um grupo mediúnico sério, porque se o grupo mediúnico se desequilibra, se volta a seus trabalhos para coisas que não são muito boas, esse grupo pode cair num processo de fascinação. Se apresenta um espírito e o que aquele espírito disser é verdade. E os médios começam a receber mensagens que não são mensagens corretas. E os médios acreditam piamente naquele espírito. E aquele espírito vai dominando, então, às vezes, todo o grupo. E isso é muito perigoso. A subjugação, que também hoje não se fala tanto assim, é também conhecida como possessão, é quando a sintonia entre o desencarnado e o encarnado é tão forte, que o encarnado começa a perder a noção da realidade. A influência do espírito é tão grande, é como se fosse uma mediunidade normal, em que o espírito está se manifestando, mas esse obsessor se manifesta toda hora, ao ponto de quase ele controlar as ações do obsidiado, da pessoa que sofre a obsessão. É horrível. Eu já vi pessoalmente, é uma coisa impressionante. Numa sala, numa casa espírita, a pessoa rastejava como um réptil. E você falava com ele e não tinha jeito. Veio 1, veio 2, vieram 3, 4, 5. Sabe o que aconteceu? A família teve que levar para uma instituição, onde ele foi tratado naquela injeção que o pessoal apelida de mata-leão. E isso funciona porque é um choque. E o espírito, então, que está ali, ele sente esse choque e ele desgruda daquele ser que está sendo assistido pelos médicos, né? É muito triste. Agora, como obsessão é uma ligação mental, o que acontece com aquela pessoa quando ela voltar a uma atividade normal? Olha o obsessor de novo, porque você só vai quebrar a obsessão quando você mudar o teu padrão mental. Se um tiver em AM e outro tiver em FM, não tem como sintonizar. Então, a melhor
terapia contra a obsessão é o trabalho no bem, estudo, prece, evangelho no lar, e isso tem que ser um trabalho constante. Vamos lembrar do vigiai e orai. Vigiai não é vigiar o vizinho ou a vizinha, é vigiar os pensamentos, as atitudes, a sua vontade, e orar para pedir ajuda. Todos nós somos seres espirituais. Então, quando a gente fala de obsessão, a gente não está falando de algo sobrenatural, é parte da natureza. Nós somos tão espíritos como os espíritos obsessores. Se nós não tomarmos cuidado ao desencarnar, poderemos sim virar obsessores de outras pessoas. Então, o assunto é muito sério. Só a conduta reta vai evitar isso. Em mundos superiores não existe obsessão. A influência espiritual é só para o bem. Quando a Terra adentrar em mundo de regeneração, mais à frente, todas as influências espirituais serão positivas. A obsessão vai decair e vai desaparecer da face da Terra. Mas aí vai desaparecer porque o homem está com uma vibração mais elevada, voltada para o bem, voltada para o amor, sintonizada com Deus, com as forças superiores do universo, e esse não é o ambiente dos espíritos obsessores. O ambiente é de mundos inferiores, de padrão de pensamento baixo. A partir do momento que o mundo muda a sua vibração, termina. Toda a influência espiritual só é positiva. Agora, existe a obsessão e a auto-obsessão, que é muito importante nós falarmos isso. A gente sempre pensa num espírito de fora, influenciando a pessoa ou o médium, para ela persistir naquele caminho que a própria pessoa se colocou de um padrão mental negativo. Mas muitas vezes a pessoa está nesse padrão mental negativo e pode ser que não tenha ainda um espírito num processo obsessivo, mas ela está com um padrão mental tão inferior, ela está se jogando tão para baixo que o processo a gente chama de auto-obsessão. Então ela é obsessora dela mesma e começa a remoer situações, não perdoando, julgando. A pessoa só vê coisa negativa no outro, está sempre falando do outro, não consegue levar uma conversa sem acusar o outro. Isso é o início de um processo de auto-obsessão. Ela não consegue perceber o amor que ela recebe, ela se fecha nas suas verdades, e daí é um passo para um processo depressivo. A pessoa começa a se isolar e ela entra num processo de uma onda mental de obsessão, auto-obsessão. E esse processo pode descambar para um processo de autofascinação também. Não está descrito aqui não, tá? Isso eu estou comentando. Onde a pessoa se acha muito linda, muito superior, muito inteligente, muito isso, muito aquilo, e ela se fecha na sua bolha. Ela é dona da verdade, ela não precisa de ninguém. Na verdade, ela começa a acreditar em coisas muito restritas e ela, às vezes, até ajuda espiritual, ela mascara e ela cria a situação do jeito que ela quer, favorável a ela. E ela se fecha, então, no seu padrão de pensamento, nas suas ideias, se isola e se entristece. Então, a auto-obsessão é um caminho para a obsessão, então, onde a pessoa vai se colocando num padrão mental muito inferior. Nos tempos que nós estamos vivendo, ainda estamos nesse ano de 2020, talvez muitas pessoas acessem esse estudo depois, quando isso já tiver passado, mas no momento nós estamos ainda em plena pandemia, aguardando uma vacina. E as pessoas ficam reclusas, muitas delas em casa. No mínimo, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, ela não tem a liberdade que ela tinha antes. Mesmo que ela saia, se exponha, a vida está um pouquinho diferente. E essa mudança na vida leva muitas pessoas a um sentimento de tristeza muito grande. E o próprio isolamento social leva a isso. Nós somos seres criados para viver em sociedade. Então está muito comum o processo de auto-obsessão, estão aumentando muitos casos de depressão
E quando você junta essas coisas, a influência dos espíritos, cresce muitos casos de suicídio também. Então é um momento muito difícil. Muitas vezes a pessoa ela não se atura, ela não consegue viver bem com ela mesma. E aí vem os processos de autodestruição muitas vezes. Então muito cuidado, repito, melhor antídoto, prece, evangelho no lar, estudos, se não puder pessoalmente, mesmo que sejam em grupos virtuais, e leituras boas, tudo que eleve o padrão de pensamento. Mas a obsessão pode deixar alguns sintomas, e ela também, a auto-obsessão, é algo que precisa ser bem trabalhado. Então eu queria passar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é bem curtinho também, é de 5 minutos. É de novo o nosso Carlos Bacelli falando da obsessão e da auto-obsessão, os sintomas físicos da obsessão, porque fica alguma impressão física na pessoa, né? Então assistam o vídeo, Carlos Bacelli falando de obsessão e auto-obsessão. A gente volta já. Neste livro, Não nos deixeis cair em tentação, no capítulo 23, irmão José escreve sintomas físicos. Aqui ele nos fala a respeito de determinados sintomas físicos, vamos dizer, desencadeados por problemas espirituais, por questões obsessivas ou auto-obsessivas, porque o corpo é veículo de manifestação do espírito. O corpo é um veículo de manifestação da nossa inteligência e dos nossos sentimentos e das nossas emoções, não é? Nós podemos dizer que o corpo é o nosso fio-terra. O corpo físico é como se fosse o nosso fio-terra, que nos liga à terra, não é? E o corpo sofre descargas eletromagnéticas, descargas psíquicas. Essas descargas acontecem por problemas emocionais próprios, nossos problemas emocionais, nossas questões de inteligência, questões intelectuais, como também elas podem ser provocadas pelos espíritos obsessores. Mas como é que nós vamos aprender a distinguir isto? Irmão José diz aqui, a obsessão continuada pode ocasionar indesejáveis sintomas físicos. Aliás, o Dr. Inácio Ferreira, num dos primeiros livros que escreveu por nosso intermédio, o livro intitulado Obsessão e Cura, ele conta lá um processo obsessivo muito doloroso, como também no primeiro livro de sua lavra, por nosso intermédio, Sob as Cinzas do Tempo. Ele narra experiências acontecidas com ele na condição de médico psiquiatra, na condição de espírita e de médico psiquiatra, quando ele era diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba. Ele foi diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba por mais de 50 anos. Então ele teve a oportunidade de acompanhar diversos casos de obsessão e de auto-obsessão. Problemas psiquiátricos ensejando problemas obsessivos e problemas obsessivos ensejando problemas psiquiátricos. Aliás, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, estudando a problemática da obsessão, ele nos fala que a obsessão pode ser simples, ela pode se dar por fascinação, pode também se dar por subjugação.
subjugação ou possessão. Essa subjugação, ela pode ser física e moral, pode também levar à loucura, essa obsessão por subjugação ou possessão. Ela pode acabar levando à loucura, porque esse estado de vampirismo estreito, prolongado, esse estado de simbiose ou de império do desencarnado ou dos desencarnados, porque às vezes a obsessão está sendo provocada por uma falange, por mais de um espírito, esse império, ele pode levar o corpo a se desgastar. Ele pode provocar danos no cérebro, levando a pessoa a uma condição de loucura, de perturbação irreversível. De perturbação irreversível nesta existência, evidentemente, não é? Mas não para sempre. Para sempre apenas o amor de Deus, não é? Mas experiências de dor, elas podem durar, são transitórias, mas podem durar muito tempo. Então vocês assistiram o Bacelli falando sobre obsessão, autoobsessão, e nas casas espíritas nós fazemos um trabalho de desobsessão. Deixa eu falar um pouquinho de novo no MAP, né? No MAP nós temos os trabalhos, no caso do Recreio, às sextas-feiras. O trabalho nas macas, mas antes das pessoas irem para as macas, no salão, antes das pessoas serem chamadas pela ordem de chegada, porque todo mundo ganha um númerozinho, os de primeira vez ganham um número diferente, também pela ordem de chegada, essas pessoas ficam um tempo em prece, em oração, no salão, já se preparando para o tratamento. Aquele momento de prece, de músicas, já é um baita trabalho contra a obsessão, porque obsessor nenhum suporta um ambiente vibratório bom. Muitas vezes, no trabalho de desobsessão, o obsessor é resgatado, porque o grande trabalho não é expulsar o obsessor, expulsar um encosto. Ele é um irmão nosso, que precisa ser esclarecido. E muitas vezes a própria pessoa que sofre obsessão, no esforço constante para se melhorar, para se livrar daquilo, acaba dobrando o espírito, acaba evangelizando o espírito. E muitas vezes a repetição, a oração, a presença na casa faz com que aquele espírito mude a sua opinião, mude a sua visão, e a espiritualidade superior está acompanhando esse obsessor. Quando ele muda a sua disposição, ele é arrebatado para ser tratado, para ficar na casa, para ir para um determinado núcleo de tratamento na espiritualidade. E aí aquele que estava sofrendo obsessão se livra do obsessor, mas pelo seu mérito, pelo seu esforço. É muito importante isso, o esforço da pessoa. Então nós temos esse trabalho que começa com orações, nós temos o trabalho nas macas, em que também a pessoa é tratada, a espiritualidade está junto. Enquanto as pessoas chamadas no salão, nós temos a palestra também, que é outro momento que o obsessor não gosta. E nós temos, além desses trabalhos, o atendimento específico de um grupo que trabalha os casos que requerem mais cuidados. É a turma da harmonização, que é um trabalho de desobsessão. Então, alguns casos específicos vão ser tratados ali. A pessoa busca, a próprio médium que atende na maca direciona a pessoa para esse trabalho de harmonização, e quem coordena isso tudo é a equipe espiritual da casa. Então, toda casa tem esse grupo espiritual voltado para as pessoas que estão sendo atendidas. No estudo anterior, nós vimos os bastidores da casa espírita, como que a casa é protegida, como que não é permitida a entrada de qualquer um. O obsessor é permitido a entrada em casos específicos,
onde a espiritualidade faz uma avaliação e acha que já está na hora dele ser resgatado, que se deixar ele entrar, ele vai acabar se dobrando, observando o ambiente, observando que, na verdade, todos ali estão voltados para o bem e que ele, na verdade, está atrapalhando ele mesmo num trabalho de obsessão. Ele está impondo um sofrimento não à sua vítima, mas a ele mesmo, e ele acaba se convencendo. Então é um trabalho muito bonito. No próximo estudo, nós vamos falar do item 243, como se reconhece a obsessão, quais as características de obsessão, e outros itens mais desse assunto tão importante para todos nós, não só para nossa precaução contra a obsessão, mas também para trabalhar, para ajudar as outras a se livrarem de processos obsessivos. O nosso tempo está se esgotando, já se esgotou. Peço que vocês mandem seus comentários, dúvidas e e-mails. Eu agradeço muito pela atenção. Que Jesus envolva todos em muita luz, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.